Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí falar acerca da hidrografia mundial, né? Como um todo. Então vamos falar dos grandes rios aí existentes no mundo e os principais de cada continente, certo? Aí nós temos uma imagem com os principais rios do mundo, certo? Mas antes disso, eu preciso que vocês abram lá o livro de vocês na página 52, no G3, 52. A seguir, nós vamos aí para 54, 55. Depois, na 56, nós temos aí alguns exercícios, certo? São dois exercícios no total, certo? Duas atividades, questões de múltipla escolha e temos aí atividades complementares, certo? Esse aí é continuando a atividade lá dos climas que nós já falamos também dos fatores climáticos e também da vegetação, né, os biomas do mundo. Nós falamos sobre isso aí. E tem aí a questão que foi as unidades do relevo, né? São três as unidades do relevo. Falamos sobre os maciços antigos, isso nas aulas anteriores. Falamos sobre bacias sedimentares, né? Que é uma das unidades do relevo também. Isso espalhado pelo mundo. Então, tivemos aí essas aulas anteriores e o nosso assunto, o nosso exercício lá no fundo, ele contempla também esses exercícios aí, que é para fechar esse módulo G3 aí, com agora os grandes rios do mundo. Então vamos seguir viagem aí, por gentileza. Abram aí o livro de vocês, página 53. Primeiro nós vamos aí começar com os rios africanos. A hidrografia do continente ela é conhecida ou tida como pobre, devido à presença de extensas áreas com climas áridos e semiáridos. Então, na hidrografia africana, nós temos aí o maior deserto do mundo, que vai estar na porção norte do continente africano, e lá ao sul nós vamos ter um outro deserto, não tão grande, mas nós vamos ter um deserto extenso, que é o deserto de Gobi, certo? Lá na porção próximo ali do sul, só que na porção oeste. Ficaria ali na porção centro-oeste do continente africano. Então, queridos, nós temos essas áreas aí e, além do mais, nós temos um relevo muito inclinado, mas inclinado nas bordas, próximo da margem aí com o Oceano Atlântico com o Oceano Índico, certo? Já na porção norte, não. Na porção norte ele não vai ser com altitudes elevadas, não, mas na porção oeste e leste, sim. E o que é que isso vai provocar? Isso vai favorecer a hidrografia, no caso. Os rios, eles não irão desaguar, todos irão desaguar aí nesses oceanos. A maioria dos rios, devido a essa inclinação na margem, ele irá desaguar no seu interior, formando assim lagos. Então, lá na África, nós vamos ter a presença de grandes lagos, né? A exemplo do Lago Vitória, do Lago Tanganica, do Lago Nyassa. São lagos extensos, muito grandes, favorecidos pelo deságue desses rios aí, que a maioria dos rios lá da África, eles vão desaguar no interior, ou seja, o deságue deles é endorreico, certo? Eles vão desaguar, a foz é endorreica, deságua dentro
do continente. Exorreica é quando deságua fora, geralmente ou em um outro rio ou no mar, certo? Fora do continente. E aí nós vamos ao rio principal da África. Esse é o principal rio da África, o Rio Nilo, um dos rios mais extensos do mundo, só perde para o rio Amazonas, certo? Está tendo aí novos estudos que, se confirmado, o rio Nilo ele se tornará maior que o rio Amazonas, né? Se esses estudos se confirmarem. Nasce na área equatorial e por isso tem volume suficiente para atravessar o deserto do Saara e desaguar no mar Mediterrâneo. Esse rio ele é de extrema importância para o povo africano, ele vai atravessar todo o deserto do Saara. Ele perene, né, não vai secar durante essa travessia aí no deserto e vai desaguar lá no mar Mediterrâneo em forma de delta, certo? É uma foz em forma de delta. O rio de grande importância histórica vai desembocar no mar Mediterrâneo. A sua foz é um imenso delta de grande proveito para a atividade agrícola. Então, nessa foz vai ter muitas terras férteis. Com a foz em delta vai se formar várias ilhas. Então, vai ser importantíssimo para a agricultura e também para a pesca, certo? Depois nós temos o Congo, o rio da zona equatorial com elevados volumes de água e potencial hidrelétrico. O rio Congo é o segundo maior aí da África e é a segunda maior, é a maior bacia hidrográfica do continente africano, certo? Chega a ser até a terceira maior bacia hidrográfica do planeta, certo? Perdendo para a bacia amazônica e a bacia platina, que estão na América do Sul. Então, essa bacia aí, ela é importantíssima para toda a porção central ali africana, certo? Aí você pode dizer, professor, o senhor disse que o rio Nilo é o maior. E como que o rio Congo é a terceira maior bacia? Eu falei que o rio Nilo ele é o mais extenso que tem lá, né? Vamos ao rio com maior extensão e a bacia hidrográfica do rio Congo, aí já não é mais o rio Congo só, é a bacia hidrográfica, que é a terceira maior do mundo, certo? O rio Amazonas em si, ele é um rio pequeno, ele não é um rio muito extenso, mas a bacia hidrográfica do rio Amazonas é que é extensa, certo? Então, o que é a bacia? Qual a diferença de um rio para uma bacia hidrográfica? O rio é só o curso dele que vai e os seus tributários. A bacia do rio é o rio principal, mas todas as outras subbacias que vão desaguar e fazer parte daquela bacia hidrográfica. Por exemplo, já citamos o rio Amazonas. O rio Amazonas ele se forma na cidade de Manaus quando chega ali no encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Formam o rio Amazonas a partir da cidade de Manaus. Mas antes nós temos a bacia do Rio Negro, nós temos a bacia do Rio Solimões, que são dois grandes rios. Nós temos a bacia do Rio Madeira, né? Nós temos a bacia do Rio Purus, nós temos vários outros rios que todos esses rios com suas bacias são tributários desse grande rio que se forma, que é o Rio Amazonas, certo? Então, é todos os outros rios que vão se formar. Então, a bacia do Rio Congo é uma bacia importantíssima e tem um potencial hidroelétrico lá. Aí nós temos a foz do rio Nilo em forma de delta, né? Observa aqui, ó, que ela forma tipo uma pata ou uma letra delta do alfabeto, né, grego.
É por isso que chamam Foz em Delta. Observe a formação, ó, das ilhas. Isso aqui se tornam terras muito férteis, ótimas para a agricultura. E aí nós temos a bacia do Rio Congo, né, como eu já falei, desenvolve uma intensa atividade de mineração, destacando-se o cobre, o petróleo, o manganês, o diamante e o cobalto. Lembrando o seguinte, pessoal, a África, sempre quando nós falamos da África, as pessoas remetem logo à pobreza. Pobreza, miséria, fome. Certa feita eu falava com os alunos do 9º ano algo acerca da África. E tocamos da hidrografia da África. E teve um aluno que se levantou e disse: professor, e tem rio lá na África? Eu parei assim, tomei aquele choque. Eu disse: menino, que conversa é essa? Ele disse: não, professor, porque eu vejo tanta fome, tanta seca, só se fala em deserto lá. Existe rio, professor? Aí na outra aula eu levei um vídeo mostrando os rios, as cachoeiras, a potência que é o Rio Congo. E o menino ficou impressionado e disse: professor, eu imaginava que lá era tudo seco, o povo tudo morrendo de sede, de fome. Então esse é o estereótipo que a mídia traz, muitas das vezes exagerado. Então lá na África nós temos uma riqueza mineral muito grande. Praticamente todos os minerais que são comercializados no mundo, a África ela tem em grande ou em média ou em pequena quantidade, mas tem petróleo, tem muito petróleo, cobre tem muito petróleo, ouro é o maior produtor de ouro do mundo, diamante é o maior produtor de diamante do mundo, está lá. As maiores reservas de ouro e diamante do mundo estão espalhadas no continente africano. Então eu costumo dizer que a África, o continente como um todo, ele não é pobre, ele é empobrecido por conta da situação que foi posta no período colonialista. Então, o colonizador, quando chegou lá, foi que empobreceu a população. Antes da colonização, não havia fome lá na África. A fome veio com o colonizador, que expulsou os produtores, os camponeses das suas terras, para produzir alimentos lá e mandar para os seus países de origem. A África é uma grande potência na produção de frutas, de cereais. Então produz muito alimento, mas produz para enviar para a Europa, a Ásia, Estados Unidos. Não fica lá no próprio continente. Por isso que existe aquela miserabilidade toda. Então, voltando ao nosso assunto, os rios e lagos africanos têm grande importância para a população no fornecimento de energia elétrica, na irrigação e como via de locomoção. Existem muitos rios navegáveis e, como eu falei, por conta do relevo, existem muitos lagos interiores. Então, é muito navegável, dá para a população navegar tranquilamente por os lagos, né? Já os rios, existem alguns rios aí muito catastróficos, muito encachoeirado, com muitas quedas d'água, então alguns locais tem que tomar cuidado, mas no mais ele acompanha também uma região aí de planície e se torna navegável. A África apresenta um dos maiores conjuntos de lagos do mundo. A região central da África vai possuir muitos lagos. Então, acredito que mais lago do que na África, só no Canadá. No Canadá existem muitos lagos, né? Milhões de lagos lá no Canadá. E a África possui muitos lagos. Diferente do Brasil, né? O Brasil não tem muitos lagos, são poucos os lagos existentes no Brasil. Até mesmo pela nossa formação geológica, o Brasil ele concentra os planaltos mais ao interior, mais dentro do continente. Na faixa litorânea é mais área de planície. Por isso que a nossa drenagem, ela é diferente da drenagem africana. A nossa drenagem ela é praticamente que toda exorreica.
é para fora do continente, enquanto na África a maioria da drenagem ela é endorreica, dentro do continente. E aí nós temos os maiores rios da África, aqui ó, a formação dos lagos ela vai se dar principalmente aqui nessa região, ó, na chamada África subsaariana, né? Aqui passa o deserto do Saara, essa área aqui, e aqui nós vamos ter, essa área aqui é do Nilo, aqui nós temos uma represa artificial e aqui são lagos, ó. Esses são os grandes lagos, mas tem muitos lagos menores aí nessa região. A hidrografia, as principais bacias. Aí agora nós já vamos falar da América, certo? As principais bacias da América. Os maiores rios do continente americano estão voltados para o Oceano Atlântico, certo? Eles desaguam aqui, ó, no lado Atlântico, certo? Nesse lado oeste do continente americano, nós vamos ter aí, aqui na porção sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Uma grande cadeia montanhosa. Aí aqui nessa área nós vamos ter também algumas elevações, e nesse lado aqui da porção oeste da América do Norte, nós vamos ter as montanhas rochosas. Então, os lagos, os rios, eles irão desaguar no lado Atlântico, do Oceano Atlântico, certo? Assim, os rios que nascem junto às montanhas têm uma distância muito maior a percorrer no sentido leste, onde está o Atlântico, o que no sentido oeste, do que no sentido oeste rumo ao Pacífico. Alguns dos maiores rios do mundo localizam-se nas Américas. É o caso do Amazonas, o maior de todos, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, o rio Paraná, entre o Brasil, Paraguai e Argentina, que o rio Paraná é um dos afluentes da Bacia Platina, certo? O rio Paraná, rio Paraguai e rio Uruguai são os três que vão formar a Bacia Platina. Vejamos a distribuição geográfica de algumas das principais bacias da América. Aí nós temos o rio Mackenzie, né? Esse rio Mackenzie ele é importante aí na América do Norte. Ele está lá no Canadá. Aqui está, ó, a nascente do rio Mackenzie vai desaguar lá no Oceano Glacial Ártico. Com proximidade de 4.200 quilômetros, o rio Mackenzie tem trechos de suas águas congelados durante boa parte do ano devido às altas latitudes que ocorrem. Então, por conta da alta latitude, dessa área aqui de clima frio, tem uma parte dele aqui, ó, nessa área aqui, que congela, certo? Fica congelado. E tem, só para vocês terem uma ideia, congela mesmo, fica rígido. Tem aqui no Alasca, ó, o Alasca ele fica aqui, tem no Alasca lá uma rodovia que ela só é transitável no período do inverno. Os caminhões passam por ela somente no período do inverno. Por quê? Porque essa rodovia ela é inundada por um rio. E aí no período do inverno, quando o rio congela, aí os caminhões passam por cima do gelo, certo? Só que eles têm um período, né? Período de congelamento. Depois, quando começa o degelo, eles param de circular. E aí a rodovia só volta a ser utilizada quando vier o inverno novamente. Nasce na porção centro-oeste do Canadá e corre em direção ao Oceano Polar Ártico, aqui, ó, Polo Norte. Devido ao congelamento de parte de suas águas, a navegabilidade fica prejudicada, né? Congelou, não tem como navegar, né? E aí nós temos a bacia do Rio São Lourenço. Esse rio aí é muito importante aí na região do Canadá e dos Estados Unidos. O Rio São Lourenço apresenta, apesar da modesta extensão, apesar dessa modesta, ou seja, do seu tamanho, da sua dimensão ser pequena, ao lado do rio Mississippi, um dos mais importantes rios da América do Norte, certo? O rio Mississippi é uma das bacias mais importantes dos Estados Unidos. E esse rio São Lourenço, ele vai nascer lá no Canadá
e vai aí na fronteira, na região da fronteira com os Estados Unidos. Localizado no oeste do Canadá, foi a porta de entrada do colonizador europeu naquele país durante a interiorização dos séculos 17 e 18, ligando o conjunto lacustre, ou seja, de lagos, dos grandes lagos, ao Oceano Atlântico. Compõe esse estratégico eixo econômico cujas imediações configuram uma importantíssima região econômica. Essa região aí do Rio São Lourenço vai ser uma região navegável. Nós vamos ter aí, nesse trecho aí do rio, cidades importantíssimas industrial, como Quebec, Montreal, e ao longo desse rio aí, nós vamos ter uma importância muito grande, porque as mercadorias elas serão escoadas por esses rios. Ele liga-se com alguns lagos, né? E aí faz esse eixo até o Oceano Atlântico, certo? Então ele tem uma importância econômica muito grande. As principais cidades de língua francesa no Canadá, né, Montreal e Quebec, estão localizadas nele. Assim, o São Lourenço é um escoadouro fundamental da economia produzida no Sudeste canadense e no Nordeste estadunidense. A produção industrial vai escoar por ele pelo meio da hidrovia que existe aí nele, né? Uma área em que as embarcações irão navegar até chegar ao Oceano Atlântico e partir para a Europa, para a Ásia, seja lá onde for o destino. E aí a bacia do rio Mississippi, Missouri, viu? São dois rios aí, o rio Mississippi, o rio Missouri, e eles se juntam e aí formam a bacia Mississippi-Missouri. Ela é nos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos aqui, ó, é dessa linha aqui para baixo, aqui para cima, aqui é o México e aqui é o Canadá. Então, um dos maiores rios do mundo, o Mississippi, é uma confluência de dois rios, o Mississippi, propriamente dito, e o rio Missouri, né? Perfazendo 6.070 quilômetros. O sistema Mississippi-Missouri banha uma zona agrícola essencial dos Estados Unidos, cortando férteis planícies na porção central do país. Então, esse rio aqui, na região central do país, é o rio da Providência. É aquele rio que vai abastecer, ele é um rio volumoso, extenso, e ele vai abastecer as cidades aí do interior, produtoras de algodão, de soja, de milho. Nós podemos compará-lo aí a dois grandes rios brasileiros, né? O rio Tocantins, Araguaia e o rio São Francisco. Eles vão ter essa função, eles vão passar por dentro do continente e por entre as suas margens vão ter as fazendas que vão ter a prosperidade justamente pela irrigação das águas desses rios, certo? É um rio importantíssimo aí para a economia americana. Dessa combinação de fatores importantes, zona agrícola e predomínio de planície, o Mississippi faz destacar o rio de transporte. Boa parte da produção agrícola americana é escoada por ele. Sua foz fica junto ao Golfo do México. Aqui nós temos a foz do rio Mississippi-Missouri e a navegabilidade dele é incrível. Os americanos eles pensam em tudo,
certo? Se o rio der para navegar, se for um rio de planície, como é esse caso aí, se for um rio de planície, ótimo. Se não for, constrói-se eclusas, que são obras de engenharia, para permitir a navegabilidade, porque o transporte fluvial, marítimo, é um transporte barato, de todos, é o mais barato que tem. Carrega um volume de carga muito grande por um preço bem menor, certo? Então, eles usam e abusam desse meio de transporte. E aí nós temos outros rios. Outros rios da América do Norte são o Rio Hudson, que corta Nova York, o Rio Colorado, que modelou o Grand Canyon, o Rio Colorado, lá no Arizona, no oeste dos Estados Unidos, é o rio mais catastrófico que existe lá nos Estados Unidos. Catastrófico, sim, pelo poder de erosão que ele tem, certo? Ele tem um poder de erosão, muita força, e aí é tanto que foi ele que modelou o Grand Canyon, né? Então é o mais catastrófico que tem lá nos Estados Unidos. E o rio Yukon, no Alasca. Esse rio Yukon no Alasca ele é importantíssimo lá na economia do Alasca. E aí nós temos as bacias da América do Sul. O subcontinente sul-americano possui 3 grandes centros dispersores que formam as principais bacias hidrográficas: a Cordilheira dos Andes, o Planalto Brasileiro e o Planalto das Guianas. Esses 3 aqui, ó, Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, certo? Eles são os dispersores que formam as principais bacias hidrográficas. Aqui nós vamos ter a bacia os rios Paraguai, Paraná, Uruguai vão drenar por aqui, por essa região do Planalto Brasileiro. Também o Rio São Francisco, olha ele aqui, ó, Rio São Francisco, certo? E essa região aqui, nós vamos ter aí essas bacias hidrográficas importantes. Aqui nós vamos ter o Rio Purus, Rio Madeira, os afluentes da bacia hidrográfica do Amazonas, o Rio Solimões, o Rio Negro. Então, a partir daí é que nós vamos ter a saída desses rios seguindo para as direções mais baixas. As principais bacias que então se formam são a Bacia Amazônica, a Bacia Platina e a Bacia do Rio São Francisco, certo? A Bacia Platina nós também temos participação, certo? Porque embora o rio se chame Paraguai, ele nasce aqui no Brasil, certo? Embora o rio se chame Uruguai, ele nasce aqui no Brasil. E o rio Paraná também nasce aqui no Brasil. E esses 3 rios, quando eles descem, aqui, ó, o rio Paraguai, aqui, o rio Uruguai e o rio Paraná. Então, quando eles vão se encontrar aqui, ó, eles vão formar a Bacia Platina, certo? E a Bacia do Rio São Francisco, ela é a maior bacia, ela é a segunda maior bacia totalmente brasileira, certo? Como assim totalmente brasileira? Nasce no Brasil e deságua também no Brasil, certo? E qual é a maior, professor? A maior é a bacia Tocantins-Araguaia, certo? Tocantins-Araguaia é a maior do Brasil. A bacia amazônica, ela é da América do Sul, né? É a bacia hidrográfica a maior do planeta, assim como o Rio Amazonas. O maior volume e extensão de água. Eles nascem junto na Cordilheira dos Andes, percorrem um extenso sentido longitudinal de mais de 6.800 km até a sua foz no Oceano Atlântico. Atravessando toda a zona de domínio equatorial, o rio Amazonas apresenta-se constantemente caudaloso, pois, devido ao seu regime hídrico e à sua posição geográfica, recebe águas dos afluentes do hemisfério norte e do hemisfério sul. Ele recebe as águas
tanto do verão do hemisfério norte como do verão do hemisfério sul. Então, ele não tem regime de seca. Por que não tem regime de seca? Geralmente os rios eles têm um período de seca e um período de cheia. Mas como o Brasil aqui nessa área ele é cortado pelo Equador, então quando aqui nessa área norte da América do Sul for verão, aí vem o volume de água e deságua todo aqui. Aqui embaixo é inverno. Então era para ser o período de seca aqui, mas o período de cheia aqui em cima vem e abastece ele. Aí quando aqui embaixo é o verão, período de maior chuva, aqui em cima é inverno. Então aqui em cima vai ter o período aí de seca, mas o período de cheia do verão aqui embaixo abastece ele. Então ele não vai ter regime de seca, certo? Ele vai estar sempre alimentado aí. O rio Amazonas vai receber alternadamente aguaceiros do norte e do sul, constantemente. Independente da estação, ele vai estar sempre cheio. E a outra maior bacia é a Platina. A bacia Platina tem altíssimo potencial energético instalado, né? Nela se encontra alguma das mais importantes usinas hidrelétricas do Brasil, inclusive a maior do Brasil, né, que é Itaipu, mas é preciso também ressaltar a importância de sua navegabilidade, visto que o vértice meridional da América do Sul, Brasil e Argentina principalmente, constitui um destacado centro econômico e a alternativa hidroviária não pode ser desprezada. Nessa questão aí, nós vamos ter aí hidrovias importantes, certo? No contexto de valorização regional, retomada do Mercosul. A partir da década de 90, se insere aí a hidrovia Tietê-Paraná, que é a interligação do Rio Paraná com o Rio Tietê, certo? Não o Rio Tietê lá da Grande São Paulo, viu? Aquele rio poluído, aquele que lá transformaram no esgoto. Mas o Rio Tietê é uma bacia importante lá de São Paulo, certo? Uma bacia hidrográfica importante. No seu alto e médio curso, o Rio Tietê ele não é poluído, ele é poluído a partir do momento que ele entra na Grande São Paulo. Aí transformaram o rio num verdadeiro esgoto. E aí nós temos a América do Sul, a bacia do Rio do Prata e a soma de um conjunto de 3 bacias, né? Rio Paraná, Rio Uruguai e o Rio Uruguai, como nós já falamos. Devemos dedicar atenção especial à existência de um imenso reservatório hídrico subterrâneo nas imediações da bacia do Rio Paraná. Trata-se do precioso aquífero Guarani, simplesmente a maior reserva hídrica do planeta, certo? Aí nós temos um gigantesco lençol freático que supera a quantidade hídrica de todos os rios existentes no mundo. É muita água. E localiza-se em sua maior parte no Brasil, ocupando parte de terras da Argentina, Uruguai e Paraguai. Estima-se que até a Bolívia tem uma parte que o aquífero Guarani ele chega lá, né? No governo Temer queria vender isso aí para a Nestlé, né? Ia comprar uma briga muito grande. Como é que vende uma coisa que eu não sei, tem cada político, tem cada cabeça que só Jesus. Então, esse aí, pessoal, é a maior reserva de água doce do mundo, o aquífero Guarani. Só que na região da bacia amazônica, já se descobriu que tem um outro reservatório lá, um outro aquífero lá, só que não se sabe ao certo, ainda está em fase de estudos, a quantidade de água existente lá, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E nós voltaremos com as outras bacias hidrográficas. Tá ok? Por enquanto, nós só vimos as bacias da América e da África. Ainda falta da Europa e da Ásia. Fica para uma próxima, certo? Vai estar lá o exercício na plataforma, tentem resolver. Caso não consiga, fala comigo lá, comenta lá que eu ajudo vocês, tá ok? Terei imenso prazer em respondê-los. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.